Oi, aventureiros da história! Bem-vindos ao nosso canal e vamos para mais uma aventura! Oi, aventureiros da história! Hoje nós vamos falar como era a medicina no Brasil colônia e até o século XIX, no Primeiro Império. Depois a medicina mudou com a criação das faculdades de medicina. Mas no começo do Brasil, a medicina oficial estava dividida. Tinha um médico que tinha uma formação europeia, a formação deles todas vinham da Europa, não tinha escolas de medicina no Brasil, colônia ainda. Então o médico era o topo da hierarquia. Ele fazia o diagnóstico e também fazia a receita para a doença. Essa receita era entregue ao boticário. O boticário era um herbarista, um cara que conhecia as ervas. No Brasil, ele utilizava até o saber indígena e também o saber que veio da África. Os africanos, nisso, eles trouxeram muito conhecimento. Também havia os cirurgiões barbeiros. O cirurgião barbeiro, ele fazia cirurgias, pequenas cirurgias. Ele conseguia fazer a sangria, também eram chamados de sangradores. Esses caras faziam um tipo de medicina que hoje é considerado alternativa. Aplicavam ventosas, sanguessugas, faziam tratamento de várias doenças. É tipo tirar um pus, fazer uma punção. Isso era coisa do cirurgião barbeiro. E além de cortar o cabelo também, fazer a barba. A habilidade deles com a navalha era muito grande. Porque o médico, ele não fazia isso. Porque trabalhar com a mão, com as mãos, era coisa de escravo, de gente pobre. Era um ofício. Era a mesma coisa que fazer uma cela, fazer uma cadeira. Fazer uma cirurgia era vista assim. Isso só mudou, foi na França, do rei Luís. O rei Luís, ele tinha um problema sério de hemorroidas. Então, ele cavalgava muito, adorava cavalgar e ficou com um problema seríssimo de hemorroidas. Aquela hemorroida tinha que ser tratada. Então ninguém queria meter a mão naquilo. Os médicos olhavam aquilo e falavam que eles não iam fazer nada. Então chamaram um jovem médico francês, que caso desse errado, botava a culpa no garoto. E o garoto olhou e falou que ia tentar. Primeiro ele testou com uma série de voluntários forçados e fez a cirurgia do rei da França. E conseguiu fazer essa cirurgia. A partir daí, o médico passou a fazer cirurgias, não era uma coisa assim de gente bruta, gente vulgar. Então o médico dali começou a fazer cirurgia. E surgiu a primeira faculdade de cirurgia na França. Então a busanfa do rei Luís favoreceu uma evolução da medicina. Mas no caso do Brasil, o Brasil é colônia e o Brasil até a chegada da família imperial, isso aqui era uma selva, isso aqui era a terra de ninguém. Então os médicos eram poucos, médicos treinados, então eram pouquíssimos esses médicos. Existe um filme chamado Inocência. Inocência é um filme que foi a partir de um livro do período romântico. Estou passando algumas cenas aí que vocês podem ver. O médico, antes de fazer qualquer coisa, ele pegava um livro e lia. Ele não tinha exatamente o saber necessário para fazer o diagnóstico, fazer até, nesse caso, uma cirurgia. Eles não sabiam fazer isso direito. Reza a lenda que a má letra dos médicos, essa letra que é um garrancho, surgiu ali. Era o medo que os médicos tinham que outro médico descobrisse os macetes do diagnóstico, os macetes que ele usou para fazer o remédio. Então eles faziam aquele garrancho e ninguém entendia nada. Mas, para o povo, era muito complicado ir ao hospital. Não tinha SUS. O SUS só aparece no século XX. E assim mesmo, a gente sabe, uma série de dificuldades. Para encontrar medicina gratuita, eles encontravam nas santas casas, nas casas que eram ligadas à igreja, era ligado também
família imperial portuguesa, que Dona Maria, ela criou uma série de santas casas, as casas de misericórdia em Portugal, e trouxe isso para o Brasil. Dona Maria, ela era considerada em Portugal, não aqui, a gente chama ela de Maria Louca, mas ela era chamada de Maria Piedosa. Um dos motivos era esse, o cuidado com os doentes. Ela era muito preocupada. Depois do terremoto de Lisboa, ela ficou muito preocupada com os doentes, os pobres, como a medicina podia chegar à classe mais pobre. Quando ela veio para o Brasil, Dom João VI também trouxe essa ideia. E as casas de medicina aqui no Brasil tinham um médico, tinha um boticário. O cirurgião barbeiro você encontrava na rua. Existiam as farmácias dos boticários. Debré pintou muitas cenas de farmácia, de ofícios de trabalhadores escravizados. Aparecem muitos cirurgiões barbeiros trabalhando. Eles usam ventosas, sanguessugas, como eu falei. Essa coisa ficava muito na mão deles. E a medicina também tinha outra vertente, que era considerada isso legal, que eram os curandeiros. Existia um órgão de governo no tempo do Brasil colônia que regulamentava essas coisas. Você tinha que ir lá para pedir autorização. Você fazia um pedido, eles faziam uma provinha lá para ver se você sabia como trabalhar. Era chamado de Physicatura Mor. A Physicatura Mor era responsável pela regulamentação e fiscalização da atividade médica, né? Seja você médico, seja você cirurgião barbeiro, curandeiro ou até mesmo boticário. Mas isso era só no papel, era na cascata, né? Porque o pessoal fazia e estava pronto mesmo. O cara não tinha como ele fiscalizar, não existia uma coisa para fiscalizar. A saúde pública só existia em caso de epidemia. Fora isso, era tudo por conta da sorte. Você encontrasse lá no meio do sertão de Minas, no sertão paulista, tinha que se virar. Eram os curandeiros, eram a sabedoria popular, que você fosse mordido por uma cobra. Eles faziam coisas que hoje a gente ficaria horrorizados. Desde mascar alho a passar bosta na picada da cobra. Que eu acredito que se algum médico estiver escutando isso, acho que não vai dar muito certo, não. Então a medicina, naquele período, ela era muito complicada por essa divisão. O médico não era um ser completo, como nós conhecemos hoje. O médico ficava muito distante do povo. O médico ficava mais nas elites, quem tinha dinheiro para pagar o médico. O cirurgião barbeiro era o cara que eles mais recorriam, e também ao curandeiro. Mas o curandeiro vinha desde a cultura negra, africana. Existia o feiticeiro. O curandeiro, na verdade, é o feiticeiro. Uma das coisas mais utilizadas na medicina dessa época era a reza. Se rezava. E se depois você dava alguma coisa para essas rezadeiras, muitas delas não cobravam nada. E eram complicados, isso era no mundo inteiro. Isso não quer dizer que o Brasil estava longe, que era uma coisa tão primitiva. No mundo inteiro, a medicina, até o século XIX, era bem complexo a medicina. Não era uma coisa que você podia chegar facilmente a um médico. E quando os médicos se formaram mesmo, quando apareceu as primeiras faculdades de medicina, que foi Pedro I, que, por uma lei de 1826, ele cria um decreto real, criando as escolas de medicina. Essas escolas podiam dar um diploma e um certificado. Esse certificado valia para o Brasil inteiro. Então apareceu a medicina como nós conhecemos, a medicina profissional. Mas a medicina brasileira, ela só vai evoluir mesmo a partir do reinado de Pedro II. Aí vai dar um salto, porque as faculdades de medicina, a medicina evoluiu, há uma formação mais profissional desse médico. O médico se torna uma coisa mais profissional. E o acesso da população à medicina também melhora. Há uma melhora no acesso
da população. Mas isso mesmo só vai acontecer, de fato, essa coisa só vai melhorar no século XX. Mas aí é uma outra história. Muito obrigada a todos que assistiram ao vídeo. Muito obrigado por assistir e apoiar o canal. Fico feliz demais em saber se você gostou do vídeo. Curta, compartilhe e deixe seu comentário. Nos vemos no próximo.